Olá, gente. Quero convidar vocês a fazermos uma aventura no passado, mais ou menos ao estilo daquele seriado que eu assisti muito no final dos anos 60, início dos anos 70, O Túnel do Tempo. Não sei se vocês se lembram. Pessoal que tem a minha idade, 63, né? Nessa faixa etária, deve lembrar desse seriado. Um seriado que passava na TV, acho que era domingo à tarde, criado por Irving Allen, que era mais ou menos o seguinte: dois cientistas voltaram no tempo para tentar proteger um projeto secreto. E aí eles ficaram na máquina do tempo, viajando e vivendo aventuras no passado e no futuro. No nosso caso aqui, vamos falar do passado. Né? Vamos voltar ao passado. Vamos voltar ao ano de 1987, na cidade de Jaraguá do Sul, estado de Santa Catarina. E vamos subir o Morro da África. Morro da África, em Jaraguá, estado de Santa Catarina, Brasil, América do Sul. É isso mesmo. Morro da África era o apelido que deram para o Morro da Boa Vista, na cidade de Jaraguá do Sul. Eu subi esse morro em 1987, quando estava fazendo uma pesquisa que era o meu trabalho de conclusão de curso de uma especialização em História na Univale, sob a orientação da professora doutora Bernadette Ramos Flores. E também dessa pesquisa, dessa investigação, teve fragmentos do Diário de Campo, que foi um relatório sobre territórios negros em Santa Catarina, que na época eu fazia mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, sobre a orientação da professora Ilka Boaventura Leite, e também participava do NUER, Núcleos de Estudos das Relações Interétnicas. Dessa pesquisa saíram algumas dissertações de mestrados e também algumas publicações acadêmicas. Mas eu já tinha conhecimento, já ouvia falar, já tinha ouvido falar do Morro da África 10 anos atrás, em 1978. 1978, eu vivia em Jaraguá do Sul, estudei no convento do Sagrado Coração de Jesus, noviciado Nossa Senhora de Fátima, que ficava na Barra do Rio Cerro. Era um colégio interno. Mas na época também, alguns de nós seminaristas jogávamos no time do Botafogo da Barra do Rio Cerro, que disputávamos o campeonato da segunda divisão na cidade. Eu jogava na lateral direito e, às vezes, ouvia dos adversários, da torcida adversária, algumas frases mais ou menos assim: negrão do Morro da África, o seu lugar é no Morro da África, volte para o Morro da África. Isso incomodava, mas entrava no ouvido e saía no outro. E a gente sabe que muitas vezes as provocações, o racismo, o preconceito, ele se manifesta justamente no momento de competição, no momento de disputa. Não é por acaso que nós vemos, nos dias de hoje ainda, denúncias de racismo, de preconceito no campo de futebol, nas partidas. Isso não só no Brasil, mas no Brasil, na Europa
e na América. Então o racismo ele se manifesta sobretudo na hora da disputa, na hora da competição, visando desqualificar o adversário, fazem xingamentos, né, como macaco, negro sujo, negro filho da puta e coisas assim. Mas no meu caso eu ouvia isso, mas também ouvia essa questão de me mandar para o Morro da África. 10 anos depois, quando eu fazia a especialização em História, ao mesmo tempo que fazia o mestrado em Antropologia, eu voltei ao Morro da África, voltei a Jaraguá do Sul, para conhecer efetivamente o Morro da África, porque eu nunca tinha subido no Morro da África, mas já ouvia falar dele. E a bibliografia que eu pesquisei apontava que o coronel Emílio Jordan, responsável pela colonização naquela região na segunda metade do século XIX, antes da chegada dos imigrantes, ele trouxe ex-escravizados e escravizados da região nordeste do Brasil para fazer o trabalho de limpeza da área para depois a chegada dos imigrantes. E segundo essa historiografia, depois do trabalho feito, ele teria doado terras para essa população negra no Morro da Boa Vista, que ficou conhecido como Morro da África. Mas em nossas entrevistas, nós descobrimos outras versões, que esses negros tinham ganhado as terras, né, na Vila Nova, e depois, com a chegada dos imigrantes, é que eles tiveram que ir para o Morro da Boa Vista, que ficou apelidado como Morro da África. Então, para tecer essas lembranças, essas considerações, e para revelarmos essa relação conflituosa, interétnica, na cidade de Jaraguá do Sul, nós vamos utilizar o que na época foi meu diário de campo. Então, nos dias que eu estive lá pesquisando, eu fiz um diário de campo e relatei o que eu vi e o que eu ouvi. Não tem no momento mais nenhuma fotografia, mas na época eu me lembro de ter registrado, né, com a máquina fotográfica, mas essas fotos, sinceramente, eu não sei onde ficaram. Então nós vamos subir o Morro da África. E eu convido a vocês a subirem comigo e desvendarmos um pouco da história da população afro-jaguarense, sobretudo nesse recorte temporal que a memória revela. Muitos deles não viveram no morro. Foram depois do morro, os antigos migraram para o bairro Nova Brasília, Vila Lense, onde ainda hoje reside a grande maioria da população negra de Jaraguá do Sul. Mas eles ouviram dos antepassados a trajetória dos pioneiros que precisam ser revelados. Então, depois dessa minha primeira pesquisa, eu sei que outras pesquisas avançaram, né? Mas eu considero que essa minha pesquisa de 87 foi uma das primeiras a abordarem essa temática. Então, convido vocês a ficarem conosco para subirmos o Morro da Boa Vista de Jaraguá do Sul. Abraços.